Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Gratidão por estarem aqui me fazendo companhia nessa noite de inverno já, aqui em Chapecó, um tempo chuvoso, um pouco frio, muito propício para ficar no sofá, embaixo das cobertas, mas nós estamos aí, firmes e fortes. Estamos na nossa 9ª live, então estamos cumprindo aí o nosso propósito e o nosso objetivo de entregar conteúdo, de trazer cada vez mais informações em relação à sustentabilidade. Nós temos consistência aí, são toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui na sua companhia, falando sobre o tema da sustentabilidade. E hoje, com esse clima de inverno, então, vou pedir para vocês participarem bastante, me fazerem aí companhia nessa noite, nessa live. Hoje o nosso tema é sobre gestão sustentável e nós vamos trazer um passo a passo para construir uma gestão sustentável dentro das empresas, para cada vez mais criar empresas sustentáveis. Então, vai ser uma aula muito legal, vai ser uma live muito legal, nós vamos trazer muito conteúdo e eu convido vocês a ficarem até o final, a participarem, porque nós vamos entregar muito conteúdo mesmo. Nem eu acredito que a gente vai entregar tudo isso nessa live hoje, porque é uma orientação mesmo, é traçar um caminho para se inserir a gestão sustentável dentro das empresas. Então, sejam bem-vindos, gratidão por estarem aqui. E falando então sobre esse tema da sustentabilidade, sobre a gestão sustentável dentro das empresas, eu quero iniciar com um questionamento, com uma provocação. Por que vocês acreditam que é importante inserir a gestão sustentável nas empresas? Qual é a opinião de vocês? Eu quero tratar aqui a importância para inserir a gestão sustentável dentro das empresas sobre 2 aspectos. O aspecto da importância para o mundo, da importância da gestão empresarial sustentável para o mundo, e sobre o aspecto da importância da gestão sustentável para a empresa, os benefícios que ela traz para as empresas. Então, quando se trata da importância da gestão sustentável, da gestão empresarial para o mundo, nós entramos num conceito, nós entramos numa linha de pensamento, nós começamos a olhar o mundo a partir dos desafios, a partir do que nós estamos vendo em relação às desigualdades econômicas, sociais e ambientais, em relação aos desafios enfrentados pela humanidade, que são grandes, são indiscutíveis e são globais, e nós passamos a entender qual a importância das empresas nesse contexto global. As empresas, elas são as principais instituições, ou são as instituições mais influentes do mundo. Muitas vezes, elas são até mais influentes do que governos, do que estados. Então, elas têm um papel fundamental para
moldar um mundo melhor para as atuais e para as futuras gerações. Mas por que as empresas têm essa importância? As empresas são a principal fonte de promoção de inovação. Então, a inovação, ela normalmente parte de dentro das empresas, e as empresas também são a principal influência, então, no âmbito mundial, porque elas atuam em toda a sua cadeia de valor, então, com fornecedores, clientes, atuam em toda a cadeia de valor, impactando e trazendo, então, no âmbito sustentável, trazendo esse conceito. Quando se fala no outro aspecto, então, que é o aspecto da importância da... Me ouvindo, o vídeo travou, como que ficou aí? Apareceu aqui para mim que o vídeo deu uma travada. Enfim, então, quando se fala do segundo aspecto, que está relacionado à construção, a importância da gestão empresarial sustentável para as empresas, essa importância ela está muito atrelada aos benefícios gerados para o negócio. Benefícios estes relacionados às questões sociais, internas com os colaboradores, ou externas com os stakeholders externos, em relação voltadas à construção de relacionamento com esses stakeholders, em relação às questões sociais, em relação às questões ambientais, então benefícios internos voltados à preservação, à redução do impacto ambiental e, por consequência, a melhoria do processo e a redução de custos no âmbito interno. E quando se fala no âmbito externo, a criação de oportunidades para o negócio em relação à criação de novos produtos, em relação à inserção no novo mercado, em relação a atingir novos nichos de mercado, né? Então, esses dois aspectos da gestão empresarial sustentável refletem a importância para o mundo e os benefícios gerados para as empresas. E aí eu quero trazer uma notícia bem recente, saiu no início desse mês de junho, uma decisão jurídica, uma decisão do Tribunal de Haia, na Holanda, em relação a um processo que foi movido por entidades e associações da Holanda, em conjunto com o apoio de mais de 17 mil pessoas físicas contra a Shell, que é uma empresa global, exigindo aí ou solicitando à Shell a redução das suas emissões globais de carbono. E saiu então, no início desse mês, a decisão do Tribunal de Haia, na Holanda, que condenou a Shell a reduzir as suas emissões de gás carbônico em 45% até 2030, comparados aos números de 2019. Então, esse é um marco muito importante para as questões da sustentabilidade, porque é a primeira vez que uma empresa é notificada judicialmente a cumprir ou a contribuir para atingir as metas globais do Acordo de Paris, que é as metas constantes lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E apesar dessa decisão estar atrelada unicamente à Shell localizada no país, na Holanda, ela abre precedentes aí para muitas outras situações, para se
trazer essa questão das empresas como responsáveis em relação ao Acordo de Paris, em relação aos ODS e em todo o mundo, porque a partir do momento que isso aconteceu em determinado local, a tendência é que venha a se tratar no âmbito global. Então, por que eu trouxe essa questão da Shell? Porque aí está muito atrelado às questões de riscos que as empresas possuem e que elas precisam olhar para esses riscos para que isso não passe a ser um custo financeiro no futuro. E essa mensuração e esse tratamento dos riscos está vinculado à construção e à criação de uma gestão sustentável dentro das empresas. Então, a gente vem falando já durante a semana aí sobre o tema da gestão sustentável, né? Mas aí eu quero deixar outro questionamento aqui. A partir do contexto que nós estamos, considerando a sustentabilidade como um tema abrangente e complexo, por onde as empresas precisam começar para inserir a sustentabilidade dentro dos negócios, para construir essa gestão sustentável? Então, esse é um questionamento que vem à tona, uma vez que nós precisamos tratar a sustentabilidade de forma abrangente, como ela é validada no seu conceito. Porque uma vez que ela não é observada nesse formato, não há geração de valor para a empresa. Então, muitas vezes, se realizam práticas, se realizam ações específicas, pontuais, mas não se percebe melhoria dentro da empresa devido a essas ações pontuais que são realizadas. Por que não se percebe essa melhoria dentro da empresa? Porque são aspectos pontuais, porque eu não inseri de forma ampla dentro do meu negócio, considerando desde os aspectos operacionais até os aspectos estratégicos. Então, por isso que é importante definir um roteiro, definir um passo a passo para se construir essa gestão sustentável. Por isso que vem o questionamento, por onde começar nessa construção de empresas mais sustentáveis. E aí, como eu comentei, durante a semana a gente já veio tratando esse conceito da gestão sustentável e nós trouxemos aí uma pesquisa da Babson College e da Yale Sustainability, que trouxe 4 passos para se tratar, para se estruturar a gestão sustentável dentro das empresas. O primeiro passo que a consultoria trouxe está relacionado à adequação. A adequação do negócio ao segmento, ao mercado, à comunidade em que ele está inserido. Então, preciso avaliar os impactos socioambientais do meu modelo de negócio e me adequar as minhas estratégias, a minha forma de atuação a esse cenário. O segundo passo proposto pela consultoria é comprometer-se. Comprometer-se significa assumir compromissos com a comunidade, com os acionistas, com os colaboradores, com o meio ambiente. Então, assumir compromissos que vão relacionados aos aspectos socioambientais. E esse assumir compromissos, ele deve ser realizado publicamente. Por que ele deve ser realizado publicamente?
porque a partir do momento que nós assumimos um compromisso público, que nós sabemos que eu vou ter o meu cliente, que eu vou ter o meu colaborador, que eu vou ter pessoas me cobrando para atingir essas metas, para atingir esse compromisso, a minha corrida vai ser mais produtiva, vai me instigar a atingir esses compromissos. Então, o segundo passo proposto aí pela consultoria, que é esse assumir compromissos, está atrelado a divulgarem publicamente, inclusive, esses meus compromissos socioambientais. O terceiro passo proposto pela consultoria é gerenciar. Gerenciar no sentido de entender em qual estágio eu estou, construir, criar indicadores, criar metas que possam ser acompanhadas para que eu possa gerenciar a minha evolução, a evolução da gestão sustentável dentro da minha empresa. E o quarto passo é conectar-se. E esse conectar-se está atrelado à comunicação e com os stakeholders internos e externos e, consequentemente, gerando transparência para construir relacionamentos, para construir confiança e credibilidade com esses stakeholders. Então, a consultoria Babson College e o Sustainability trazem esses passos, trazem essa estruturação da gestão sustentável nesse formato, num formato bem resumido, vamos dizer assim, mas que abrange basicamente todo esse processo. E aí eu quero trazer também aqui uma proposta elaborada pelo Ricardo Voltolini, que é um dos principais consultores na área de gestão sustentável, na área de sustentabilidade no Brasil. Acho que é o pioneiro e tem aí muitos livros escritos acerca do tema, inclusive. O Ricardo Voltolini, ele definiu seis passos dentro de um roteiro para se construir a gestão sustentável. Alguns, ou a maior parte desses passos, estão atrelados ao roteiro criado pela consultoria Babson College. Mas a gente vai trazer aqui, vai fazer essa interação, essa interligação desses passos. Então, inicialmente, o Ricardo Voltolini, ele sugere que o primeiro passo seja a identificação dos impactos socioambientais em toda a cadeia de valor do negócio, sob a perspectiva de todos os stakeholders. Então, ele sugere que seja entendido, assim como no formato anterior da consultoria Babson College, que seja entendido a situação do negócio, onde está inserido, qual a responsabilidade socioambiental da empresa em relação ao seu impacto social e ambiental, para que se defina, para que se realize o segundo passo, que é estabelecer medidas para eliminar, minimizar ou compensar o impacto socioambiental negativo. Então, primeiro eu vou entender onde eu estou inserida, depois eu vou criar soluções, vou criar medidas para minimizar esses impactos. O terceiro passo proposto pelo Ricardo Voltolini é inserir as questões da sustentabilidade no planejamento estratégico da empresa, alterando missão, visão, valores, construindo um planejamento estratégico sustentável. Isso está atrelado à etapa proposta lá pela consultoria Babson College, que é gerenciar, né? Que é definir métricas e adequar a sua estratégia organizacional. Então,
A partir dessa definição de objetivos estratégicos com foco sustentável, eu parto para o quarto passo, que é definir indicadores e métricas socioambientais, inclusive no âmbito econômico, né, abrangendo aí os 3 pilares, o pilar econômico, social e ambiental. A definição das métricas, novamente, busca acompanhar, busca gerenciar e busca entender essa evolução da empresa, ou permite entender essa evolução das empresas nesse conceito, nessa proposta da gestão sustentável. O quinto passo proposto pelo Ricardo Voltolini é definir planos de ações responsáveis. E aí aqui é bem operacional, mas é muito importante, porque de nada adianta eu criar indicadores, de nada adianta eu criar métricas, se eu não definir um plano de ação para mim atingir essas metas, se eu não definir responsáveis que irão atuar nesse trabalho, ou que vão contribuir, que vão buscar atingir esses indicadores. E o sexto e último passo que o Ricardo Voltolini trata é educar e envolver os colaboradores. Então, que está atrelado aí à comunicação da sustentabilidade para os stakeholders internos. Então, eu quis trazer esses 2 autores, esses 2 consultores que tratam um passo a passo para se estruturar uma gestão sustentável dentro das empresas, para embasar, para demonstrar também o nosso embasamento enquanto Sustev, para a definição desse passo a passo proposto aqui nessa live, para a inserção, para a construção e estruturação da gestão sustentável. Então, a partir desses 2 modelos, nós criamos o modelo da Sustev, que nós entendemos como sendo adequado e que vai gerar os resultados desejados para as empresas em relação à sustentabilidade, que é o que a gente se propõe a entregar hoje de conteúdo de informação. Então, o primeiro passo que nós trazemos para se estruturar uma gestão sustentável é a contextualização da sustentabilidade dentro das empresas. É trazer o conceito da sustentabilidade, demonstrar esse movimento que existe em prol da sustentabilidade, relacionado aos ODS, relacionado ao Acordo de Paris, relacionado às responsabilidades das empresas com a construção de um mundo melhor. E por que eu falo isso? Recentemente, em conversa com um conhecido, com uma pessoa próxima a mim, eu questionei ele. Quando se fala em sustentabilidade, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Ou o que vem na tua mente? O que você entende por sustentabilidade? E aí, o que vocês acham que surgiu, né? A percepção das pessoas ainda relacionada à sustentabilidade está muito atrelado ao aspecto ambiental. Então, o que ele me disse? A primeira coisa que veio foi a questão da água, a questão das emissões, a questão dos resíduos. Então, muito relacionado aos aspectos ambientais. Então, as pessoas ainda não têm a consciência, ou claro que nós que estamos envolvidos nesse meio já conhecemos isso, mas muitas pessoas, muitos colaboradores ainda não têm a consciência e não têm o conhecimento que contempla aí todos os aspectos da sustentabilidade, desde os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, é preciso trazer isso para dentro das empresas, trazer o conceito da sustentabilidade para dentro das empresas, para que se possa
engajar os colaboradores, os sócios, os acionistas, os gestores, os líderes na atuação em prol da sustentabilidade. Porque como é que eu vou engajar, como é que eu vou fazer um movimento dentro da empresa se as pessoas não têm um conhecimento de tudo que abrange a sustentabilidade? Eu sempre digo que as pessoas que estão no dia a dia da empresa são as que mais têm conhecimento do negócio. E aí, se nós partirmos do princípio de que essas pessoas não têm essa visão ampla do que pode ser realizado nos aspectos sociais, ambientais e econômicos em prol da sustentabilidade, eu não vou ter uma abertura, eu não vou ter uma contribuição em prol da sustentabilidade dentro da minha empresa. Então, esse seria o primeiro passo. E o segundo passo que a gente traz é a elaboração do diagnóstico sustentável. E aí o diagnóstico sustentável ele tem duas linhas também de trabalho. Uma linha de trabalho é o diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis, em que eu basicamente entendo quais as práticas que eu desenvolvo enquanto empresa e o que pode ser melhorado. Então, eu parto do princípio de que eu preciso identificar onde eu estou inserida em relação às práticas sustentáveis, em relação à sustentabilidade, aos 3 pilares social, ambiental e econômico. E o diagnóstico de maturidade me permite identificar basicamente isso. Qual o estágio? Onde eu estou localizada nessa contextualização da sustentabilidade. A segunda abordagem do diagnóstico é identificar e entender num âmbito mais geral, num âmbito estratégico, inclusive operacional estratégico, quais as oportunidades, quais os riscos, quais as melhorias ou quais os pontos fortes que eu tenho no meu negócio vinculados à sustentabilidade e de que forma a sustentabilidade pode impactar no meu negócio. Essa segunda condição está muito vinculada à proposta do Ricardo Voltolini de identificar os impactos socioambientais na empresa e na cadeia de valor. Então, nessa proposta do diagnóstico sustentável com foco estratégico e operacional, eu vou construir aí ferramentas, eu vou utilizar ferramentas que vão me proporcionar essa análise global do negócio. E quando se fala em diagnóstico, eu gosto de fazer uma correlação aí com ir ao médico, né? Quando se fala em diagnóstico, nós pensamos no diagnóstico de um médico. Normalmente a gente vai no médico porque tem algum problema, porque está sentindo alguma dor, ou enfim, quer entender alguma situação em relação ao corpo ou à mente. E a gente vai contando a nossa dor, vai contando o que nós estamos sentindo e o médico vai dar um diagnóstico. Então, essa etapa do diagnóstico empresarial, basicamente, ela tem esse mesmo viés, em que a partir do que a gente percebe, a partir do que os líderes, do que os colaboradores, do que os acionistas falam acerca da empresa, a gente vai dar um diagnóstico, a gente vai identificar os problemas, as causas e vai construir aí, vai identificar oportunidades que podem ser aplicadas à empresa e riscos que podem ser minimizados ou melhorias no processo que podem ser implantadas. Então, esse seria o segundo e o terceiro passo, vamos dizer assim. O segundo passo seria esse diagnóstico abrangido em 2 formatos, em 2 vieses. O terceiro passo, então, depois desse diagnóstico, depois de passar pelo médico, é definir as áreas de impacto de acordo com a realidade da empresa.
Então, novamente, vinculado ao que a proposta do Ricardo Voltolini. Eu preciso entender quais são os impactos que a minha empresa tem relacionados às questões sociais e ambientais. Eu preciso entender o meu segmento de atuação, a comunidade que eu estou inserida, o local que eu estou inserida, o tipo de produto que eu ofereço, para definir o que realmente é importante eu atuar enquanto área geral em relação à sustentabilidade. Porque se nós pensarmos numa empresa de prestação de serviço, numa instituição financeira, por exemplo, uma instituição financeira não tem impacto ambiental, ou tem impacto ambiental zero, vamos dizer assim. Uma instituição financeira pode atuar muito mais no aspecto social ou vinculado a direcionar produtos para empresas com um foco ambiental, com uma pegada ambiental menor, mas a sua atuação ela é muito mais voltada ao aspecto social, seja no âmbito interno com os colaboradores, seja promovendo investimentos ou realizando investimentos sociais, promovendo ações e práticas na comunidade para melhoria das condições de vida das pessoas ou para melhoria da educação, enfim. Agora, quando eu falo de uma empresa, por exemplo, uma empresa voltada à questão alimentícia, a produção de alimentos, como a JBS, por exemplo, como a BRF, enfim, qualquer uma dessas empresas do segmento de produção de proteínas. Essas empresas têm algumas áreas de impacto que são muito olhadas, ou que têm um impacto considerável na cadeia de valor dessas empresas. Essas empresas, inclusive, têm uma restrição, vamos dizer assim, ou tem vários olhares negativos, pois a produção de proteína animal no Brasil está muito atrelada, ou ainda existe um atrelamento relacionado a um atrelamento com a questão da preservação ambiental, com a questão da destruição do desmatamento. Então, obrigatoriamente, uma das áreas de impacto dessas ambientais deve ser a questão da preservação do meio ambiente, da preservação das florestas, da preservação da mata. Obrigatoriamente, eu preciso, enquanto empresa JBS, enquanto empresa BRF, enfim, qualquer empresa desse segmento, olhar e dar uma atenção devida a esse aspecto. Então, por isso que quando a gente fala em definir áreas de impacto, eu preciso entender todo o contexto que eu estou inserida enquanto empresa. Preciso entender qual o principal impacto, quais são os principais impactos socioambientais da minha empresa, porque é a partir desses impactos que é a minha responsabilidade. O próximo passo que nós da Sustev propomos é a revisão da estratégia. Então, a partir da identificação, do diagnóstico, então já fui no médico, já identifiquei quais são os meus principais problemas, já identifiquei como eu posso curar esses problemas, ou enfim, como eu posso minimizar os meus impactos, como eu posso fazer dessa situação uma oportunidade de negócio. Já defini as áreas de impacto, então entendi o que realmente é importante no contexto de empresa que eu estou inserida. Então eu preciso inserir a sustentabilidade como um todo na minha estratégia, nos direcionadores estratégicos, missão, visão, valores, no planejamento estratégico da empresa como um todo. E esse passo é importante, e aí envolve políticas, envolve normas de sustentabilidade, códigos de ética, enfim, todos esses documentos onde estão inseridos as questões sustentáveis da empresa.
Por que esse passo é importante? Porque aí a gente volta lá naquele questionamento que eu fiz. Por onde começar a inserir a sustentabilidade? E aí que eu trouxe a questão dos erros, vamos dizer assim, das empresas em atuar com práticas e ações específicas que não agregam valor ou que não agregam o devido valor ao negócio. Não que o fato de eu fazer uma prática ou uma ação isolada não vai ter um retorno socioambiental, mas daqui a pouco eu não vou ter o retorno nos 3 pilares, no pilar econômico, social e ambiental. Então, por isso eu preciso tratar as questões estratégicas dentro da empresa. O próximo passo, que a gente entende como importante para estruturar a gestão sustentável dentro da empresa, é a definição dos temas materiais. Então, a gente definiu lá as áreas de impacto, mas nós definimos as áreas de impacto com base no segmento de atuação. Quando nós falamos de definição dos temas materiais, nós estamos entendendo ou nós estamos dando abertura para todos os stakeholders participarem dessa definição. Isso ocorre por meio da matriz de materialidade, em que não só os stakeholders internos, mas também os stakeholders externos participam desse processo, em que se define temas que a empresa irá atuar, que a empresa irá criar indicadores, irá criar métricas para mensurar, para acompanhar e para melhorar no decorrer do tempo, do prazo estabelecido. Nós costumamos dizer que a matriz de materialidade é tirar um peso, né, ou é focar as ações da empresa. Tem uma correlação muito interessante da matriz de materialidade, é que se fala, quando se olha uma caminhada, por exemplo. Se eu partir na minha caminhada com uma mochila muito pesada, a probabilidade que eu chegue no final dessa caminhada cansada, com dor nas pernas, nos pés, enfim, é muito maior do que se eu leve apenas o necessário. Então, essa mesma analogia é feita para as empresas. A partir do momento, se eu tentar atuar aí com os 17 ODS, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu não vou ter braço suficiente. Eu não vou focar no que realmente é importante para a minha empresa, no que realmente é importante para o meu segmento de atuação, para os meus stakeholders. Então, a definição da materialidade é com esse olhar, com o olhar dos stakeholders externos e com o olhar dos stakeholders internos para a definição desses temas materiais. O próximo passo é a criação, então, de um planejamento estratégico abrangendo indicadores, metas, plano de ação que estão atrelados aos temas materiais identificados lá na matriz de materialidade e que vão permitir aí o acompanhamento, o gerenciamento e a análise da evolução da empresa nos aspectos definidos, nos pilares definidos. E esses indicadores, metas, também vão permitir a comparabilidade com outras empresas do setor. Então, é muito importante também a gente entender onde nós estamos inseridos dentro do nosso setor de atuação, ou mesmo comparando-se com outras empresas de outros segmentos. Mas os indicadores, as métricas, vão permitir perceber se o nosso impacto socioambiental está sendo reduzido ou se eu estou melhor, vamos dizer assim, do que outras empresas do meu segmento. E aí aqui eu trago a importância dessa etapa para construir uma gestão sustentável. Porque tem uma frase que é bem interessante do Joseph Joran, que diz: quem não mede não gerencia, quem não gerencia não melhora. Então é imprescindível que nós criamos indicadores, que nós criemos
métricas, que nós criamos um plano de ação, e aí o plano de ação, como eu falei anteriormente, envolve a definição de responsáveis que vão se comprometer com as métricas, com os indicadores, envolve a definição de prazos, envolve a definição de como fazer. Então, é preciso, de nada adianta eu criar um indicador, criar uma métrica, se eu não encontro alternativas que me permitem alcançar esse indicador, se eu não sei como alcançar esse indicador, se eu não dou esses caminhos ou se eu não construo junto com os colaboradores este caminho. Então, por isso, a importância desse passo na construção da gestão sustentável. E, por fim, nós tratamos a comunicação da sustentabilidade, a comunicação da gestão sustentável. Essa comunicação envolve a criação de relatórios de sustentabilidade, a criação de políticas e normas, a comunicação, a ser transparente com os stakeholders, sejam eles colaboradores, sejam eles stakeholders externos. Então, claro que a gente diz, né, numa conversa na semana passada com um empresário, ele trouxe essa situação de que o papel aceita tudo, né? Realmente, o que nós constarmos na nossa política, nas nossas normas, no nosso relatório de sustentabilidade, precisa ser instaurado dentro das empresas, precisa ser desenvolvido como uma cultura sustentável. De nada adianta eu ter um relatório muito bonito se eu não cumpro esses meus compromissos, se eu não realizo o que eu coloco lá. Porque a comunicação da estratégia, das práticas, das ações sustentáveis com os stakeholders é o que vai gerar um relacionamento mais próximo, é o que vai gerar um envolvimento, é o que vai gerar credibilidade com esses stakeholders e que vai me permitir desenvolver parcerias duradouras aí, longas para a minha empresa. Então, esses são o passo a passo que nós da Sustev entendemos como necessário para construir uma gestão sustentável, para construir uma estrutura de gestão sustentável que vai gerar valor no longo prazo, que vai gerar valor a todos os stakeholders. Esse é o propósito da sustentabilidade e é desta forma, é nesse formato que nós precisamos olhar para a sustentabilidade dentro dos negócios. Num formato que ele esteja inserido na operação, na cultura, na estratégia, e que isso proporcione benefícios futuros, benefícios econômicos, mas benefícios sociais e ambientais também no futuro. E um dos aspectos que a gente trata e que é muito importante é o envolvimento dos colaboradores. De nada adianta nós realizarmos todas essas etapas dentro da empresa se não houver o envolvimento dos colaboradores, se não houver o envolvimento das partes interessadas, e aí inclusive stakeholders, fornecedores, clientes, comunidade, porque é preciso engajar as pessoas nesse propósito. Do contrário, nós não vamos construir uma cultura sustentável, nós vamos ter apenas números, informações, compromissos muito bonitos num papel que não é executado. Muito bem, gratidão aos que ficaram aqui conosco até o final. Como falei, acho que a gente trouxe muito conteúdo hoje, nós trouxemos aí, nós realmente entregamos um passo a passo de como inserir a sustentabilidade dentro das empresas, de como estruturar a gestão sustentável. Esse era o objetivo dessa live e nós estamos aí toda quinta-feira nesse nosso propósito de trazer conhecimento, de trazer informação, de entregar conteúdo para quem quiser acessar em relação à sustentabilidade.
essa live vai ficar gravada no IGTV, então quem não conseguiu ver ela toda, se quiser ver novamente, enfim. E se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato conosco, fiquem bem à vontade, nós estamos à disposição. Um abraço a todos, ótima quinta-feira, ótimo final de quinta-feira e nos vemos na próxima quinta-feira. Até mais!